É conhecido de muitos irmãos uns vídeos que tem na internet de pessoas que estavam comemorando a vitória antes da hora, né? E eu achei alguns muito interessantes. O moço do ciclismo, né? Perto da reta final, e daí ele relaxa, levanta os braços e começa a comemorar, né? E o que está em segundo lugar vem ali apertado, né? E chega antes. Acho que até com o irmão um dia estávamos olhando lá. Daí também outros, né? Corrida, que a pessoa deu aquela relaxada assim na reta final. E daí o concorrente, aquele que estava também disputando ali o espaço, ele acabou chegando antes. Ou seja, a pessoa fez tudo certo, mas no final relaxou, distraiu e acabou perdendo ou dando a vitória para o concorrente. Eu gostaria de falar sobre o tema que nós tínhamos colocado antes na lousa ali. Não cante vitória antes da hora. Apocalipse 2:10 ou de 8 a 11. O texto mais conhecido: se é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o final do verso 10. Mas eu gostaria de ler do verso 8 até o verso 11. Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. Apocalipse significa revelação, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que teve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Aqui se trata de 7 textos, 7 cartas dirigidos a 7 igrejas na Ásia. E essa aqui é a carta dirigida à igreja de Esmirna. E aí fala sobre o grande desafio. Há verdades tremendas nesse texto, mas o cerne dessa palavra se destaca nesse versículo. Mantenha-se fiel, fique fiel, seja fiel, fiel nem que seja até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel é manter o compromisso, fazendo o que se deve fazer, evitando o que se deve evitar. Ser fiel é procurar sempre viver de acordo com a sua vontade, praticando o bem e evitando o erro. Ser fiel, talvez eventualmente, é quando cometemos algum pecado. Nós devemos suplicar o perdão e voltar ao procedimento cristão. Se caímos no meio do caminho, nós levantamos e continuamos na direção certa. Se ser fiel. Fiel até quando? Até onde você está disposto a ir com Cristo. Até quando você será fiel a Ele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Até é uma palavra chave aqui nesse texto, que dá uma ideia de continuidade, de perseverança. Até onde você vai seguir a Cristo? Enquanto Jesus transforma a água em vinho, multiplica o pão e vai fazendo diversos milagres, todos querem segui-lo. E isso aconteceu com os apóstolos. Enquanto Jesus pregou maravilhas e fez sinais e maravilhas, foi muito tranquilo para os apóstolos segui-lo. Mas quando veio os romanos e prenderam Jesus, e ele foi crucificado, os apóstolos fugiram, se esconderam. Às vezes pode acontecer que no meio dessa caminhada surge a cruz,
No meio desse caminho existe uma cruz, e nesse momento os discípulos podem fugir. E há diversas maneiras que nos fazem fugir ou desviar. Nós lutamos contra a tentação da carne, a tentação do mundo e a tentação do inimigo. Segundo a própria palavra de Deus, são as três maneiras que nós somos tentados. É o ensino doutrinário da palavra. O primeiro inimigo é a carne. O segundo inimigo é o mundo. E o terceiro inimigo é o próprio Satanás. Uma vez um, uma vez o outro, né? Estão sempre tentando, fazendo com que a gente desista da caminhada. Eu coloquei um desenho ali feio, até achei, quase que eu tirei aquela figura que estava ali antes. A pessoa que nadou e morreu na praia. Muitos, por mínima coisa, às vezes, jogam fora a sua salvação, brincam com a sua salvação, brincam com a sua caminhada, e muitas vezes se desviam, se assustam ou se escondem. A tentação da carne é algo que amanhece o dia e termina o dia, e a carne está ali pedindo: faça assim, faça assim. Os desejos carnais são apelativos. E aí, quando você confia a sua vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te dá condições de ter domínio sobre a carne, a ponto de dizer assim: carne, aqui quem manda sou eu, e fazer escolhas espirituais durante cada dia. A tentação do inimigo, ela é tremenda, nem Jesus escapou dela, que dirá eu e você. Satanás nos cerca com propostas e ciladas constantemente, e ele tem o desejo de matar, roubar e destruir. Mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós temos vida, e vida em abundância. E nem sempre Satanás se apresenta como ele é. Sempre se apresenta de uma forma atrativa. E o objetivo de Satanás é derrubar alguém da igreja, é derrubar a igreja. Até o último instante ele vai fazer isso. Então nós somos tentados a continuar remando, a continuar caminhando, e ser fiel não só em algum momento, mas o tempo todo. Somos chamados a ser fiel. Agora eu queria voltar um pouco, olhar para essa igreja. Essa igreja, segundo a história, não a Bíblia, segundo a história. Aí tem a história de Policarpo, que foi o seu pastor lá. Policarpo foi um dos pais da igreja. Então tem muita história sobre a vida dele, tem história sobre a vida dessa igreja nessa época. Era uma igreja pequena, era uma igreja fraca financeiramente, era uma igreja pobre. Mas Jesus, olhando para o exterior dessa igreja, falou assim: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. E Jesus disse o contrário de outra igreja, que era bem rica. Ele falou assim: vocês na verdade são pobres. Então muitas vezes nós estamos numa situação como igreja, que às vezes nós entendemos por que passamos por isso, por que estamos assim. E aí essa que é uma palavra de conforto ao nosso coração, porque Jesus quer olhar aquilo que realmente valoriza a igreja, a sua fidelidade. Muitos vão desistir da caminhada, muitos vão achar caminhos mais fáceis, mais tranquilos, parceiros mais tranquilos, e a gente tem aquela palavra de incentivo da parte do Senhor: não confunda, você pode aparecer uma igreja pobre, mas no fundo você é rico. E quem vai dizer isso não sou eu, não somos nós, é o próprio Senhor. E a riqueza que eu podia destacar, já que Jesus falou de fidelidade, de riqueza, o item principal desse tema aqui é a fidelidade. Olhando para esse contexto aqui, o que Jesus viu nessa igreja que os qualificava como uma igreja rica? A sua fidelidade. E Jesus fala assim: mantenham isso, segura isso aí, sejam fiel até a morte, e vão receber a coroa da vida. Então a gente vê nessas questões que a vida cristã apresenta desafios, e eles não são desafios monótonos, são desafios que crescem, que aumentam. Você pensa que vai ter uma trégua, já vem outra coisa, né?
Assim como uma chuva que começa mansa e aumenta, como um rio que aumenta de tamanho de uma hora para outra. Então a fidelidade de Deus é o nosso parâmetro, porque apesar do que eu passe o que eu passar, Deus se mantém fiel. Da parte dele eu recebo incentivo, alinhamento, bênção para manter fiel, porque Deus é fiel e perfeito em todas as suas coisas, perfeito nos seus atributos naturais, em todos os seus feitos, como diz o Salmo 33 no verso 4, ele é digno da nossa total confiança. Então a fidelidade do homem é testada através de acordos, de alianças, contratos estabelecidos entre as duas partes. Por exemplo, o casamento é um grande teste de fidelidade. Vai ser fiel ou não vai ser? E assim nós vemos esses valores que estão nos relacionamentos, nos negócios e nas provações. Em todas as circunstâncias nós somos colocados em situações para ver se nós estamos sendo fiéis. E nós somos chamados a ser fiel. A caminhada é longa e precisamos continuar cada dia vencendo, cada dia tendo uma vitória que o Senhor próprio nos dá. Muitas vezes nos desviamos porque o nosso alicerce não está bom, porque as nossas convicções não estão boas, então nós balançamos. Precisamos sempre ter firme a palavra de Deus, manter o nosso alicerce bem claro. E que alicerce seria isso? Ou seja, a experiência com Deus e o nosso relacionamento com a sua palavra. Eu devo procurar essa experiência com Deus. Pastor, como é que eu faço isso para ter uma experiência com Deus? Converse com Ele. Porque às vezes nós colocamos tantas coisas na frente e oramos muito pouco, ou oramos por assuntos já estabelecidos. Oramos agradecendo pelo dia, abençoe o trabalho, nos livra do acidente, obrigado pela comida, obrigado pela igreja, ajuda os missionários, sustenta o pastor, aquela coisa toda. Mas e a nossa pessoalidade, a nossa individualidade? Essa precisa ter uma experiência com Deus, de falar com Deus e sentir que Ele é seu Pai, que Ele é seu amigo e você pode ser o seu amigo também. Então isso fala de conhecer Deus através de uma experiência e especialmente aprender mais sobre Deus na sua palavra. Muitos pensam assim que é um certo atrevimento você falar assim: eu vou estudar teologia. E o que é teologia? Teologia, tel é Deus, logia é estudo de Deus. Mas alguém pode estudar Deus? Que coisa meia orgulhosa, meia atrevida. Mas na verdade, meus irmãos, é a coisa mais bacana que existe, porque Deus se oferece para ser conhecido por nós. Os próprios profetas antigos já diziam assim: conheçamos a Deus e continuemos a conhecê-lo. Então precisamos ter uma experiência com Deus, para que a experiência da fidelidade se firme. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fiel eu permaneço. Ser fiel até a morte implica, por exemplo, numa decisão igual à decisão da rainha Esther, que voltou a cumprir a vontade do Senhor. Então, quando vê a situação difícil e ela pediu que o povo jejuasse junto com ela, ela falou assim: olha, se tiver que morrer, morrerei. Mas ela permaneceu fiel. Podemos lembrar, por exemplo, de Daniel e os seus colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali e foram confrontados com aquela estátua e tinha que ser prostrado. Ele falou: não, mas nós vamos jogar você na fornalha. Não, pode jogar. Se Deus a quem nós sirvamos, que pode nos livrar, pode nos livrar. E se não puder, está bom também. Mas nós não vamos curvar diante dessa estátua. Ou seja, eu estou numa condição de, quando eu tenho uma experiência com Deus, de ir até onde a minha vida não vale mais nada, ou seja, até a morte. Não quer dizer que eu tenha que morrer por isso. Poucos, não, no Brasil não tem, mas alguns lugares do mundo tem, que é chamada igreja sofredora. Para ser crente, para ser um cristão em alguns países, você tem que estar disposto a morrer, porque de uma hora para outra isso pode acontecer, e acontece todas as horas. Aqui no Brasil tem um centro um centro que eu achei uma ideia abençoada e abençoadora, de uma cantora, que não preciso dizer o nome aqui.
ela com a equipe do ministério, ela comprou uma chácara, construiu várias casas, e quando consegue resgatar crentes da igreja sofredora, aqueles que tiveram seus parentes ceifados pela morte por causa do nome de Cristo, então eles acolhem nesse acampamento, tem lugar para as crianças, tem restaurante, tem tudo nesse ambiente, então ainda em construção. Eu achei fantástico, abraçar povos que assim são. Quantos relatos dos nossos missionários, em especial a missionária Zazá, que contou que foi para consolar uma pessoa que perdeu todos da casa. O governo matou todos da casa e deixou ela viva de propósito, para ela viver com aquela tristeza no coração. Matou o marido, matou os filhos, matou a mãe, matou os parentes, e deixou só ela para testemunhar o que o governo era capaz de fazer. E quando a Zazá foi lá, querendo consolar, ela consolou a Zazá. Falou assim: para nós é um privilégio morrer pelo Evangelho. Mas no Brasil nós não estamos a esse ponto, graças a Deus. Não precisamos testemunhar o Evangelho com a nossa própria vida, mas em alguns lugares isso acontece. Hoje em dia as pessoas são fiéis aos seus desejos, pelo culto ao corpo perfeito, pela busca de uma casa muito boa, um carro dos sonhos, trabalham tanto para isso e acabam se esquecendo que na terra tudo é passageiro, tudo acaba em meio rápido. Então ignoram a morte, mesmo presenciando tantas mortes todas as horas. Acabamos de ver, agora um relato do acidente ali na ponte, Essa semana, na próxima sexta-feira, tem um colega lá de Brasília que me convidou para fazer uma live. Eu, vez por outra, vou no grupo das igrejas para levar uma palavra pela live para alguns lugares. Essa semana será lá para um povo lá de Brasília. Eu vou fazer uma live na sexta-feira à noite. Se os irmãos quiserem dar uma audiência para nós, sexta, 8 horas da noite. E aí vamos falar sobre suicídio. Esse é o tema da live. Eu vou ser entrevistado no canal e vou estar lá ministrando a palavra sobre esse assunto. É um assunto tão real. Jovens, pessoas idosas, pessoas empresários, no final de tudo, tipo assim, vai morrer na praia, vai entregar tudo. Então, pensando em todas essas coisas, meus irmãos, nós concluímos o seguinte: eu faço tudo para eu sobreviver, viver bem, ou eu sou fiel até a morte? Porque muitas vezes a pessoa faz de tudo para ela se escapar do problema, foge do perigo, foge de tudo, foge do testemunho. Tem alguns até que nem dão testemunho lá onde estão, para ninguém descobrir e não ser incomodado. Então a pergunta é: você faz de tudo para sobreviver, ou você é capaz de ser fiel até a morte? E a recompensa para os fiéis é a coroa da vida. Nesse texto aqui tem uma polêmica que não abriu o assunto, O texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja eu digo, E alguns dizem: mas anjo da igreja quem é? É o pastor da igreja? E por séculos foi ensinado nas igrejas que esse anjo da igreja que seria o pastor. Não era o tema para a gente abrir hoje, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas, para que alguém fale: o pastor não tocou no assunto. Há 3 ou 4 maneiras de interpretar. E aí aquelas pessoas que interpretam que o anjo não é o pastor da igreja, eu fiquei analisando esse pessoal que faz essa contestação teológica, Normalmente a maior parte deles não são pastores. Eles estão atrás de um estúdio, atrás de uma câmera, eles são influenciadores da internet. Eu digo, não todos, mas a grande maioria. Não vão no leito do hospital, não chora por uma alma que chega de alegria, não chora por uma alma que vira as costas para você do nada e vai embora, não sente o peso de um coração de um pastor, não tem espírito de discernimento e outras coisas que são inerentes à função pastoral. E outra coisa, também nunca tiveram um chamado, que pastor é assim, pastor queria ir para lá, Deus falou assim: não, você vai para cá e acabou. O meu sonho, meus irmãos, é ser piloto de aviação, ponto. Deus falou assim: não, você vai ser pregador e acabou. Eu vou discutir com ele, não sou bobo, Aliás, eu discuti 4 anos, só perdi. Parei de discutir e estou aqui
com gratidão. Não é porque eu queria ser alguma coisa e agora sou triste, emburrado. Não, faço com maior alegria. Mas eu fui chamado. E aí tem pessoas que não têm vocação, não tem nada disso, falam assim, não, vamos interpretar corretamente esse texto aqui. O anjo da igreja aqui não é o pastor. Vamos ouvir, vamos ponderar. Mas uma coisa eu coloco para os irmãos ponderarem. Anjo é mensageiro. E o obreiro da igreja é o mensageiro do Senhor Jesus. Não tem nada de errado se Jesus verbalmente, vocalicamente, textualmente dirigisse ao representante da igreja como mensageiro dele. Sabe por que eu digo? Porque não parece que o pastor vai ser inferior porque alguém o chamou de anjo. Não. O cargo pastoral ainda será o último de baixo. Porque se o pastor é um servo, num organograma, o que chega primeiro na igreja, o mais novo da igreja, é o mais admirado, o mais respeitado, é o primeiro que chegou. Mais para baixo tem aqueles que estão mais tempo na igreja. Aí tem os cargos de liderança que estão mais embaixo. Aí vem os presbíteros, os diáconos, e lá embaixo no porão é o lugar do pastor, porque ele é servo de todos. Então não tem essa preocupação, porque seu pastor vai querer ser o anjo da igreja, ser maior. E outra coisa, meus irmãos, Jesus não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu por nenhum anjo. Jesus morreu pelos pastores, pelos obreiros, pela igreja. Amém? Então, se alguém pode ser superior a um anjo, no conceito de Jesus, é a sua igreja, porque ele não morreu por anjo, ele morreu pela igreja. O anjo pecou, para onde Jesus mandou o anjo que pecou? Os irmãos sabem, né? Tem um lugar preparado para o anjo, chama segunda morte. E para nós, os salvos em Cristo, ele nos livra da segunda morte. Satanás e seus anjos têm lá um lugar preparado, chamado Geena, é a segunda morte, a morte eterna. E nós acabamos de ler aqui, nós somos livres da segunda morte, se formos fiéis. Então, se você é fiel, você é rico. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.